Até 9 pessoas, por exemplo, até a forma de você fazer um diagnóstico é diferente. Primeiro que a gente não é visto o custo. Existem empresas cujo investimento, às vezes, nem precisa ser numa consultoria. Se ela já tem no seu time, ela forma, pode fazer um comitê interno, onde aquele comitê. Eu já trabalhei em empresas assim, onde você forma uma célula que ela observa as diversas células, nós chamamos de células, porque uma que esteja adoecida, você tem N áreas numa empresa. Uma adoecida, ela pode comprometer todas as outras. Mas um líder, quando ele tem um time de alta performance, onde ele é o exemplo, é aquele que ele faz falta, etc., tudo começa com como ele se comunica, que hoje chama da comunicação assertiva. Porque as pessoas são capazes de entender até uma bronca quando a gente faz uma coisa inadequada ou comete um erro. Mas como que isso nos é passado? O como, a forma é que faz Faz a com que diferença. alguém, exatamente, nossa, errei, desculpe, não vou errar mais, ou então você, olha, tem uma sugestão, é diferente da forma quando ele é conduzido. Ó, pega, muitos jovens pegam a bolsa e vai embora na hora. Eu já presenciei, olha, fui, porque a qualidade de vida, mesmo sem os jovens saber direito o que é qualidade de vida, também tem isso. Você, Isso, De forma geral, de né? forma de geral. forma geral. Primeiro, eu digo assim, é a nossa postura, como nós somos. Quem é Lucilena na fila do pão? Quem é esse ser que conosco trabalha, está aqui na fila do pão? Não aquele que. Os títulos, que daqui a pouco também não fazem mais sentido, os gavetões de diplomas que nós já tiramos até hoje. Não vai fazer mais sentido. Né? Quem é essa pessoa em termos de valores, ética, moral? Hoje está sendo muito por causa das compliances, dos códigos de ética das empresas, do ISD. São programas hoje nas organizações modernas e sérias que levam isso também a sério, não só o selo na parede, sem selo, eu brinco, selo ou selo, né? Que tipo de profissional que você quer? Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora, que é o Gian, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? Guilherme, antes da gente apresentar com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje, pessoal, Colob IT Solutions, se você precisar de certificado digital, suporte de TI para suas empresas, pode contar com a gente, viu? E aí, Guilherme, com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos com Lúcia Helena, que é mestre em comunicação, administração e educação. E Lúcia é especialista em psicologia positiva, tendo formação em psicologia transpessoal, comunicação não violenta e pós-graduação em justiça restaurativa, além de MBA em gestão humana e organizacional. Ela também é escritora com 4 livros publicados e possui mais de 30 anos de experiência na área de treinamento e desenvolvimento, sendo consultora organizacional com foco em gestão de gente, construção de times de alta performance, desenvolvimento de liderança, metacompetências comportamentais e inovação. Eu tive que fazer um resuminho aqui do lado profissional da Lúcia Helena, mas saibam que pelo currículo dela eu poderia continuar falando durante bastante tempo, mas como a apresentação tem que terminar pra gente começar a nossa conversa, eu gostaria apenas de finalizar dizendo que com uma pessoa tão experiente eu tenho certeza que a gente vai ter um ótimo papo. Seja bem-vinda, viu? Bom. Mas que bom estar entre amigos. Obrigado, viu, Guilherme? Um prazer. Vai ser um enorme prazer. A gente já estava conversando antes, né, Lucilena? E vai ser um conteúdo maravilhoso, viu, gente? Vocês podem ter certeza disso. E até para começar, para o nosso pessoal te conhecer melhor, a gente queria saber um pouquinho da sua história. Bom, a minha história, eu estou na versão 7.3, ela começou com 11 anos, né? Então são 62 anos no mercado, vamos chamar assim. Sou casada com o mesmo homem há 48 anos, não quis ter filhos. E profissionalmente, sempre eu fui, eu digo, na linha daquilo que já seria a minha paixão. Palestras, treinamentos, e nas empresas nas quais eu tive a oportunidade, a honra de trabalhar, Volkswagen, Sabesp, Companhia Siderúrgica Paulista, Grupo McDonald's, sempre na área de treinamento e desenvolvimento humano. Então, é uma paixão, né? Lidar com gente é um desafio, mas Exato. também é enriquecedor. Aprendo muito todo o tempo. Sim. De fato, o ser humano é interessante, mas é complexo ao mesmo tempo, né? Pode falar, pode falar. Você já explicou, né? Interessante,
complexo, mas interessado naquilo também que pode transformá-lo. Ao longo da minha experiência, eu observo, estávamos ainda falando um pouquinho, que as pessoas não resistem ao novo, eles resistem à forma como eles são conduzidos para o novo, para as mudanças radicais, principalmente, né? E isso faz com que essa complexidade total, ela também se modifique. É a forma com que nós lidamos com as pessoas é que também podemos conquistar, vamos pensar, resultados diferenciados. Então as pessoas elas têm dificuldade em novidade, ou não? Eu diria a maioria por medo do novo. A zona de conforto sempre é atraente, né? Aquilo que a pessoa já está confortável, já Boa. curte, já faz com os olhos fechados, é uma tendência. Mas também para muitas pessoas, como eu, a minha é um incômodo. Ficar na mesmice, isso é que me compromete, não dá. Sim. Então, as pessoas não é que elas resistem, elas tendem a ficar na zona de conforto, mas isso também faz com que em determinado momento da vida, uns mais cedo, outros mais tarde, as impulsione para algo Pra diferente. modificar, né? Mas será que é nosso cérebro? O que acontece? Dizem que nós herdamos isso dos nossos ancestrais, né? Que faziam as coisas de forma repetitivas, porque o nível de exigência também não era baixo ou quase nulo. Então, os Pode homens ser. saíam para caçar, para prover a família, as mulheres para cuidar dos lares. Só que isso, ao longo das eras, evidentemente, começou a exigir mais do nosso intelecto. E as preguiças mentais existem sim, né? Ah, aquilo que eu já conheço, vamos fazer do mesmo jeito. Mas hoje Manter incomoda, hoje incomoda. Por isso que eles falam cérebro reptiliano, né? Muitos lembram essa expressão. reptiliano, o que seria? Porque ele gosta de De fazer a mesma coisa sempre. repetição. Porque o cérebro reptiliano, ele faz o que é mais fácil pra ele não quer se incomodar. Não é isso? É um pouco além, mas vamos assim resumir aqui para o nosso público, né? De reptiliano, o pessoal diz de répteis, inclusive naquela época pré-jurássica. Era tendência humana para. E era tudo bem naquela época. Só que hoje nós estamos numa quarta era, num momento de alta intelectualidade, indo para um quinto momento cósmico, nós que gostamos desses estudos, etc., onde a mente cada vez mais vai sendo mais exigida. Então, o ser humano, eu digo, ele também hoje ele começa a se incomodar em repetir sempre as mesmas coisas. Entendi. Será? Porque acho que 90% ou mais ainda quer ficar naquela zona de conforto. Eu digo que eu tenho tido sorte, porque eu me incomodaria com pessoas que só quisessem ficar na mesmice, né? Eu digo que eu tenho tido sorte porque eu sou uma pessoa que o pessoal brinca, a Lúcia não é provocativa, ela é cutucativa. E eu gosto de ser cutucada para o novo e também de me permitir cutucar. Vamos juntos, vamos experimentar, vamos nos permitir ao novo. Porque senão a tendência, tá tudo bem do jeito que está, mas não está tudo bem. Não sei se eu me faço clara. Sim, não faz muito, mas até é igual você mencionou. Hoje em dia, claro, né? A tecnologia, as coisas puxam muito do ser humano, mas ao mesmo tempo, pelo menos a minha visão, é que deixa também o ser humano meio preguiçoso para algumas coisas. Por exemplo, vou falar um pouquinho da IA, inteligência artificial. Sim. Antigamente nós tínhamos que ficar um tempo para digitar um e-mail ou alguma coisa, analisar um contrato e tudo mais. E hoje a gente tem essa facilidade que eu pessoalmente acho incrível. A IA, ela faz muito por nós. E daí, será que não deixa a nossa mente um pouco mais preguiçosa? Hoje já existem estudos que aqueles seres que apenas usam as IAs para recortar e colar, recorte e cola, estão sim tendo um QI, vamos entre aspas, reduzido. Diferente daquele que eu tenho um contrato, eu tenho algo para fazer, vou usar a IA, mas como um auxiliar. Primeiro que eu tenho que elaborar um belo prompt, né? Eu tenho que dizer Verdade. para a IA aquele nível de resposta, aonde ela deve buscar,
Aonde deve buscar, inclusive em sites, em estudos científicos, etc. Depende daquilo que eu quero. Ela vai ter que me citar. E Sim. que resultados eu espero obter. Ou seja, o meu nível intelectual já está sendo exigido ao elaborar um Um prompt. prompt, verdade. Diferente daquele que faz uma linha. Ó, eu preciso. Hoje é dia 22, né? Preciso de... É. E o que aconteceu nessa data e vem pronto? Outro dia eu fiz um teste com as IAs. Coloquei um texto de Fernando Pessoa, que ele é pouco conhecido, mas é de Fernando Pessoa. E perguntei para a IA de quem era aquele texto. Eu já sabia a resposta. E ele me colocou, a princípio, um outro autor. Que buscou provavelmente alguma citação na internet. Errado. Porque Olha. quem alimenta uma IA é o ser humano. Se colocam autores errados, ele vai me dar um nível errado de resposta. Verdade. Mas ele é tão danado, é tão rápido, que quando eu comecei a digitar, creio que você se equivocou, nem acabei o equivocou, ele já... Perdão, ele é elegante, sedutor, né? Porque ele já te conhece, você, né? Perdoe, desculpe, não sei. Ele veio com 1000 desculpas, Fernando Pessoa. E aí, só, segundo, tal. Então, já se corrigiu antes do... E aí, com a sua resposta, se eu me limito a isso, eu sou um aluno que o professor me deu um texto para eu descobrir quem escreveu, e eu pego a primeira resposta errada, eu teria levado 0. Verdade. Eu não teria estudado, pesquisado, buscado em livro, em outras fontes. Então, a IA, eu sou apaixonada por tecnologia, adoro. Mas, antes de tudo, eu tenho que estar preparada para saber usá-la como uma ferramenta auxiliar e nunca como minha substituta. Perfeito. Porque quem criou uma IA, gente? São seres humanos. Ela não se autocria, ela não se autodesenvolve. Ela é alimentada permanentemente. E quanto mais coisas boas eu nela coloco, maior o nível de resposta, não só para mim, mas para todo mundo no mundo que vai dela se beneficiar. Mas me permitir substituir, eu acho que é assinar sentença de morte pessoal e profissional, né? Verdade. Eu estive falando outro dia com um desenvolvedor de software, programador. E ele estava falando, ele é experiente, e ele estava falando que a IA auxilia ele. Só que ele tem que saber o que perguntar. Então, como ele é experiente, então ele tem que saber. Ele fala no prompt qual o banco de dados que ela deve utilizar, qual a linguagem, o que realmente ele quer. Então, ele dá, com a experiência dele, ele tem todo um passo a passo para informar a IA. E nisso, ela traz coisas boas. Traz coisas que ele ficaria 3, 4 dias, um mês para programar. Ela traz para você em questão de horas ou minutos. Só que ele tem que saber perguntar. É igual você falou, do prompt. Hoje o pessoal até brinca, nós queremos profissionais na empresas que saibam perguntar. Alguns estão usando até a expressão, eu quero profissionais filósofos, eu sou apaixonada por filosofia, até brinco, oba, tá chegando minha vez. Por quê? O filósofo é aquele que faz perguntas. Perguntas sobre perguntas, quando eles eram perguntados, Heráclito, Aristóteles, Sócrates, etc. E hoje um bom elaborador de prompt é aquele bom perguntador, aonde ele pergunta e subliminarmente já está a resposta que ele espera, mas ele mesmo já deu as dicas. É dentro desse programa, é dentro dessa linguagem, vá buscar em dados científicos, sérios, etc. Me dê com 3 linhas, me sintetize, ou então me faça isso em 20. Você é que dá o comando. Eu digo assim, não devemos temer a IA, nós devemos nos temer se não nos prepararmos para bem usá-la. Verdade, perfeito. Você falou de substituível. Por exemplo, a tecnologia entrando numa empresa. Igual estão invadindo, a IA está invadindo as empresas. O que continua sendo insubstituível no ser humano? Eu digo assim, eu estou em algumas empresas, né, como consultora, o que eu estou observando? E até recomendo. Todas aquelas que são tarefas repetitivas, processos repetitivos, processos que pouco exigem da mente humana, delegue para a IA. Ela vai fazer por você.
enquanto você utiliza aqueles momentos para pensar nos avanços, porque ela não sabe pensar no próximo passo, no próximo passo, no próximo passo. Então, as empresas hoje, tudo que é repetitivo, é desgastante, é chato, demanda tempo, intelectualmente não é muito bacana, etc., delega para IA. E utilize essa máquina fantástica para os avanços na sua organização. Que os papos sejam mais produtivos, que a comunicação seja mais assertiva, que isso a IA não faz. Verdade. Nas empresas que você presta assessoria, como elas enxergam isso? Elas estão buscando cada vez mais usar a tecnologia ou tem pessoas que colocam obstáculos? Temos os dois casos. Nós temos empresas que já são predispostas culturalmente, empresas que já têm uma cultura para a inovação. Vamos resumir assim. Essas empresas estão exatamente analisando que processos podem ser delegados para as IAs. De diferentes, né? Ou automações. Eu venho de uma Volkswagen que já nos anos 70 nós automatizávamos processos que causavam muitas... Lembra aquelas doenças por lesões repetitivas? Sim. Nós já fazíamos estudo para substituir por braços mecânicos, etc. E usávamos as pessoas, ninguém era demitido. Elas eram usadas parte para operar esses braços mecânicos, na época era tipo braços mesmo, Sim. e parte para manutenção desses braços mecânicos. Eles não eram desligados. Ah, legal. Então, Já naquela época. Já naquela época, Olha. nos 70. Então, o que a gente observa? Tem empresas que têm a cultura da inovação. Então, é estudar o que a IA hoje pode ainda corroborar para os nossos avanços, para que ela pegue essa parte repetitiva, enquanto nós estamos pensando no porvir, o que deverá vir a ser. Entretanto, como ser humano, você também tinha trazido isso, tem pessoas que resistem. Ah, na minha área. Quando você diz na minha área vai demorar, hoje o mundo é ágil. Todo Tá tudo muito conhecimento. acelerado, né? Muito. Existem pesquisas que dizem que em 12 horas, aquilo que nós aprendemos como de mais moderno, por exemplo, eu chego aqui, oi, meus amigos, acabei de ver uma coisa bacana, inovadora, né? Daqui a 12 horas está velho, está obsoleto. Olha. Porque enquanto a gente está batendo um papo aqui, isso já avançou. Tem gente pensando nos... Sempre tem gente pensando nos avanços. Então, empresas com cultura de inovação, ok. Mas tem empresas... E o que são empresas? Pessoas. Eu nem uso quase a palavra empresas. Eu gosto da palavra organização. Organização. Faz Organismos sentido. que se colocam em ação. Etimologicamente, a origem da palavra. Se esses organismos que se colocam em ação já chegam lá, para com isso, não é para agora, vamos continuar do jeito que está, a empresa, não sei se vai sobreviver. Diferente daquele, gente, Vai ficar pra pode trás, ser que na verdade. nossa área, porque tem área, segmento, né? Tem áreas que são, entre aspas, facilmente delegáveis para uma IA. Eu não digo substituídas, delegáveis parte, né? E tem outras que não. Então, dependendo disso, que time você tem ali? É um time também com cabeça para inovação ou um time da resistência ao novo? E aí o CEO, o dono, seja lá dessa organização, tem o que eu quero para minha empresa? E você falou em delegar. Para delegar, a gente tem que ter um líder. E o que mudou na liderança, assim, o jeito de liderar de uns tempos para cá? Ai, mudou muito. Pena que nem todos os que ocupam papéis de líderes tenham mudado. O que eu quero dizer com isso? Quando veio a pandemia, aqueles que eu nem chamaria de líder, eu chamaria de chefes, que tinham comando e controle físico, estão ali no mesmo ambiente, controlando, etc., se perderam, né? Porque quando você teve que trabalhar à distância, Verdade. online, a liderança mudou de comando e controle para liderança por confiança. Eu tenho que confiar que aquela pessoa que comigo está, ele está na casa dele e não ficar... Será que ele está lá na geladeira comendo? Será que ele foi na padaria e deixou a máquina ligada e não pôs a face ali? Porque você não era obrigado a deixar o rosto o tempo todo. Então, as lideranças tiveram que se reposicionar. Vocês vão me perguntar, todos se reposicionaram? Não. Hoje, um dos trabalhos que nós mais desenvolvemos na empresa é programas de desenvolvimento de lideranças. Porque o líder tem também que ter uma mente
inovadora, uma mente voltada para a confiança. As pessoas não precisam estar grudados ali para dar resultados. Uma palavra hoje de Sim. ordem é o que você é capaz de entregar. Se você vai me entregar aquilo em 15 minutos, com excelência e qualidade, tudo bem. Perfeito. Por que eu vou precisar exigir de você 8 horas grudado em mim e talvez ao fim do dia você não me entregue o que precisa ser entregue aos nossos clientes? Porque toda organização atende a clientes, né? Então, hoje, o líder tem... As empresas que às vezes não têm o budget, né, o orçamento para treinamento e desenvolvimento, no mínimo estão voltadas para programas de desenvolvimento de liderança. Líderes bons, liderados de excelência, né? Não existe uma empresa nota 10 com um time nota 5. E o líder é que está ali no estímulo, não mais no comando, no controle, é no estímulo. Uma dúvida, né? Eu vi assim, né? Até você mencionou sobre a pandemia, né? De fato, todo mundo foi trabalhar em home office. E depois da pandemia, muitas empresas deram continuidade. Só que, pelo menos, se não me engano, do ano passado para cá, algumas elas começaram a banir novamente o home office para ficar tudo presencial. Tem visto isso? Tenho. Ele foi assim um processo. Era home office, depois passou para híbrido, ok, né? E hoje está uma tendência a voltar Do presencial. predominantemente, embora depende sempre do segmento, porque tem umas que continuam internacionais e home Sim. office, né? Mas por quê? Também tem um porquê. Observou-se que quando nós, e isso é verdadeiro, quando nós estamos juntos, a sinergia é outra. O nível de respostas é superior do que quando a distância. Parece que não, mas nós podemos estar fazendo uma reunião, todo mundo com as carinhas ali na telinha, discutindo um assunto. Parece, olha que engraçado, são estudos ainda, muito recentes, né? Mas parece que a energia nas máquinas não é a mesma energia que reina nós aqui, ó. O olho no olho, Faz diferença. sabe? Então, a socialização é outra coisa. As pessoas somente em home, porque hoje você pode fazer ainda híbrido, né? A maioria está voltando 3 no escritório e 2 em home, Sim. né? Nessa transição, vamos chamar. Eles observam que quando estão juntos, o nível de os brainstorm, as tempestades cerebrais, são muito superiores em respostas do que via computador. Ah, entendi. Então não é nem questão de ter o controle em si, é mais do fato de ter essa sinergia Exato. entre... Embora muitos colocam que aquelas empresas que tinham mais chefes do que líderes querem sim ainda achando que a presença quer dizer que vai trazer resultados, quando isso já não é comprovado. Eu digo assim, existe o presente ausente, não sei o que vocês... É o corpo presente, mas a alma está ausente. Eu estou aqui 8 horas, mas não estou com o foco predominante naquilo que eu preciso fazer. Agora a gente marca uma reunião, e só vai durar 2 horas, mas nós vamos discutir a escutativa, né? O olhar diferenciado um para o outro, o respeito às diferenças de ideias. Os times multidisciplinares, 5 gerações trabalhando juntos. Gente, ele é rico quando presencial. Não que iniba resultados no online, mas já vem estudos comparando que quando nós estamos juntos, parece que é uma energia reinante diferente. Até para os mais jovens, porque o que eu vejo? Eu acompanho alguns sites, algumas coisas assim, alguns outros podcasts, que eles falam que os jovens, eles querem trabalhar mais home office do que híbrido, né? Porque eles falam que a qualidade de vida aumenta, porque eu tenho que ficar pegando ônibus, vou gastar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e aí eu consigo ter uma qualidade de vida melhor trabalhando home office. Mesmo os mais jovens se adequam a essa sinergia? Olha, hoje o que a gente observa? Os jovens, se você perguntar, eles vão querer ficar em casa atrás de uma máquina. Se você perguntar. Mas eles mesmos estão observando que quando eles têm que ir à empresa, eles saem muito maiores e melhores em termos profissionais, de enriquecimento, de cultura daquela empresa, do que quando estão sozinhos.
O pessoal diz assim, está numa síndrome da solidão. Então, eu estou aqui na máquina, você está na sua casa na máquina, cada um de nós aqui na sua máquina. Eu tenho uma ideia. Aqui a gente diz, nossa, acabei de ter uma ideia. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que você acha? Eu paro o que está fazendo, você vem conversar. E enriquece a todos. Quando você está sozinho, essa síndrome da solidão, às vezes uma boa ideia, ela acaba morrendo. Dificilmente o jovem... Olha, deixa eu ligar minha máquina para que eu quero... Chama todo mundo, eu tive uma ideia brilhante. Não estou generalizando, mas os jovens hoje estão sofrendo, vamos chamar assim, muitos chegam a ter depressão, etc. E alguns que estão dizendo, não, se eu puder ir à empresa, eu prefiro, os resultados também são melhores. E numa hora de uma promoção, querendo ou não, aquele que convive com todos, acaba, né? Todo mundo já o conhece comportamentalmente, em termos de comportamento, ele acaba tendo mais chances. Então, não é generalizando, porque nós temos jovens brilhantes que ficam atrás de uma máquina. Mas ele tem que ter, entre aspas, mesmo jovem, uma maturidade para não se perder somente frente a uma telinha. Isso. Sobre liderança, né? Quais são as... Não digo nem melhores qualidades, mas as qualidades que um verdadeiro líder tem que ter? Bom, isso vem mudando ao longo dos anos, né? E o Fórum Econômico fica publicando a cada 5 anos quais são as soft skills, né? Os comportamentos desejáveis. O que observa-se, em primeiro lugar, é a forma como ele se comunica com seu time. Tem pessoas que a gente, quando chama de chefe, ele não tem time. Ele tem ou pessoas agrupadas, grupos, né? Grupos, ou equipes, ainda equipes, cada um ainda nos seus eus, mas um líder, quando ele tem um time de alta performance, onde ele é o exemplo, é aquele que ele faz falta, etc., tudo começa com como ele se comunica, que hoje chama da comunicação assertiva. Porque as pessoas são capazes de entender até uma bronca quando a gente faz uma coisa inadequada ou comete um erro. Mas como que isso nos é passado? Como a forma é que faz com que alguém, exatamente, nossa, errei, desculpe, não vou errar mais, ou então você, olha, tem uma sugestão, é diferente da forma quando ele é conduzido. Ó, muitos jovens pegam a bolsa e vão embora na hora. Eu já presenciei, olha, fui, porque a qualidade de vida, mesmo sem os jovens saber direito o que é qualidade de vida, também tem isso, que qualidade de vida não é não fazer nada. Não é não fazer nada. Uhum. Muitos pegam a bolsinha e vão embora. Agora, quando ele tem um bom líder, que é um mentor, então o líder ele tem que ter uma comunicação assertiva, ele tem que ser um mentor, escutando ativamente, celebrando as ideias dos seus mentorados, estimulando pensamentos críticos, é trabalhar com e não fazendo do jeito que eu fiz até hoje, mesmo que ele tenha tido sucesso. Uhum. Então, os comportamentos hoje é que realmente diferenciam um líder de um chefe. A gente faz até uma piadinha. Você quer saber na sua empresa se você tem chefes ou líderes? Dá uma olhadinha nas suas equipes, nas folhas de férias. Quem tem um bom líder diz, nossa, o Rudolf vai sair de férias o mês que vem. Ah, não, ele está aqui num projeto conosco, ele não pode sair, não. Porque nós vamos ficar, depois eu saio, eu vou ficar 60 dias sem ele? É o líder. Diferente do chefe. Quando é que fulano vai sair de férias? Pode marcar mim ou antes ou depois, eu me livro dele em 60 dias. só vai ter que aturar durante 10 meses só, né? Então, hoje, um bom líder, gente, ele é importante em qualquer organização. O chefe está perdendo vez. Tá. Bacana. E aí, Guilherme? A gente é chefe? Você quer ficar 60 dias sem ver a gente? Vocês não tiram férias, mano? Não, mas vocês são líderes com certeza. É, então. Mas vocês são líderes, sim, com certeza. Quais as competências humanas que ficam mais valiosas, assim, no mundo de hoje? Aí não só para liderança, você... Isso. De forma geral. De forma geral. Primeiro, eu digo assim, é a nossa postura... Como nós somos. Quem é Lucielena na fila do pão?
Quem é esse ser que conosco trabalha, está aqui na fila do pão? Não aquele que... Os títulos, que daqui a pouco também não fazem mais sentido, os gavetões de diplomas que nós já tiramos até hoje. Não vai fazer mais sentido. Né? Quem é essa pessoa em termos de valores? Ética, moral hoje está sendo muito por causa das compliances, dos códigos de ética das empresas, do ISD. São programas hoje nas organizações modernas e sérias que levam isso também a sério, não só o selo na parede, sem selo, eu brinco, selo ou selo, né? Que tipo de profissional que você quer. Então, a parte comportamental hoje é que faz com que você continue ou não numa organização. Por quê? A que a gente chama da hard skill, que são as técnicas, que a cada 12 horas faz com que eu apenas tenha que me manter atualizada o tempo todo, que eles chamam de lifelong learning, aprendizado pro resto da vida. Eu quero viver 100 anos, eu tenho que estar no último dia com o que tiver mais moderno até lá. Então, é um comportamento para proatividade, para criatividade. Esse pensamento crítico não é aceitar tudo como verdadeiro. Pesquise, pensa, passe pelo seu filtro interno. São pessoas que têm comportamentos diferenciados. Porque as técnicas a gente aprende e desaprende para aprender o novo. O comportamento é tal qual nós somos. Frente aos problemas, é aquilo que você desvela, tira seus véus. Então, hoje as empresas, elas investem mais nessas redes sociais. Você é aquilo que você posta. Eu, antes de buscar alguém para trabalhar conosco, ou em qualquer empresa onde nós estejamos, nós vamos pesquisar aquele que mandou um currículo, corrida de vida. O que essa criatura está correndo? Nossa, poucos cursos ele fez nos últimos anos, agora com tudo gratuito ele não faz nada. Então, uma análise do currículo. Vou nas redes sociais. Nossa, ele curte umas coisas estranhas. Ou então, nossa, que bacana, ele está procurando vaga nessa área, e como ele curte pessoas que trazem, realmente agregam valor àquilo que ele está procurando. Então, as redes sociais mostram são bastante a fantásticas. pessoa, né? São fantásticas. Para você, exatamente. Você vê quem é aquela criatura, o que ela posta, o que ela curte, o que ela fala sobre. Então, é um cuidado que também as pessoas têm que ter nas redes sociais. Ela pode alavancar sua carreira ou pode inibir qualquer pessoa de te contratar. Porque hoje o foco é comportamental. Eles já até falam, já não é nem mais só soft skills, é o power skills. Aquilo que te faz mais poderoso, que vale a pena chamar para uma entrevista, que vale a pena estar conosco no dia a dia. Sobre comportamento, eu vejo muito assim, eu acho proatividade essencial, né? Eu vejo muito quando nós estamos às vezes em atividades, coisas assim, na igreja que eu frequento, ou qualquer outro lugar, por exemplo, quando tá no final de uma festa, daí chega o momento de recolher as cadeiras, né? E eu começo a ajudar outros homens também, mas às vezes eu vejo alguns jovens, por eles mesmos, já começando a pegar e ajudando, e aí começa a ajudar, e outros... Tchau. Ou dá um jeito de sair, ou fica sentado e... Pra mim, eu acho que fala muito da pessoa, ou não, você acha que não? Essa atitude. A proatividade é assim, o pessoal chama comportamento proativo. É aquele que não espera ser mandado nem demandado. Ele vê que precisa ser feito, ele vai lá e faz. E esse, lógico, é um atributo bacana para qualquer, seja na igreja, seja no nosso prédio, Sim. na comunidade onde a gente vive, nas organizações. O dia a dia, né? Faz diferença. Dia a dia. Pessoas que esperam os outros fazerem, né? Você querendo ou não, num time você compara. Aquele que sai na hora da festa, tchau, fui, tô com pressa. E outro que, antes de ir embora, pergunta, vocês querem ajuda em alguma coisa? Porque eu vou ter que ir embora tal hora. Posso já ajudar? Mostra... Lúcia, se der para você recolher já os talheres, já recolher isso. Ou, né, ou o trabalho, dá para você tirar, vai no computador, me imprime alguma coisa. Esse comportamento é um dos atributos hoje exigíveis também. Que antigamente falava, basta ter iniciativa. Não é só ter a iniciativa. O proativo
Ele pensa, ele planeja antes, ele vai em busca da melhor solução. Ele não está fazendo só, eu tomei a iniciativa de recolher. Eu recolhi por isso, então tem um plus a mais. Eu não lembro como que chama, é que tem algumas técnicas que, por exemplo, igual, eu vejo lá que a gente responde algumas perguntas, aí fala, você é tigre, você é águia, você... Existem alguns testes comportamentais, tem o DISC, tem a águia, DISC, né? DISC, tem o DISC e tem outros que a gente chama testes, né? Vamos chamar diagnósticos, que você vai ver qual é o seu estilo predominante, vamos chamar assim. Na realidade, nós seres humanos, o correto é, nós temos todos os estilos. Agora, dependendo daquilo que agora, nesse momento, me exige, eu imprimo um estilo, um outro estilo. Tem hora que o calar é sábio, tem hora que o agir é mais sábio. É igual os 4 temperamentos humanos. Você é sanguíneo, colérico, melancólico, bilioso, não sei o quê. Todos nós temos os 4. Depende da situação. Tem hora que eu tenho que ir lá, eu preciso socorrer alguém, eu tenho que ir lá e fazer. Agora, tem que no dia a dia, tem um trabalho que exige mais concentração, mais foco. Então, é o recolhido. Eu digo que nenhum teste, pelo menos pela minha experiência, nenhum teste ele assegura 100% de um comportamento predominante. Porque todos eles são frente a uma situação. Uma pessoa que não sabe nadar, vê um filho caindo na piscina, ele se atira em busca de salvar aquela criança. E ele jamais cairia, porque diz, eu na piscina não sei nadar. Mas frente àquilo que ocorre, ele vai lá e faz. Então, nós não somos uma única, digo assim, rotulados. A Lúcia é este estilo. Não, ela é uma combinação segundo as situações. Hoje existem, né? Depende muito do momento. Chama-se liderança situacional. Dependendo da situação e do time que eu tenho, eu posso usar um estilo de liderança ou outro. Que antigamente era o democrático, laissez-faire, tinha vários estilos de liderança. Hoje é para aquela situação e com o time que eu tenho, qual é o melhor para aquela dada situação. Então esse igual o DISC, por exemplo, você tem que ficar fazendo constantemente, talvez. Porque é igual, se eu fizer hoje, vai dar uma coisa. Que eu estou vivenciando aquela determinada situação. Mas se, por exemplo, eu for para um novo projeto... É bom eu fazer novamente para ver se me adequar a esse novo... Muitos dizem que não. Se você é de comunicação, você vai estudar. Exato. Mas hoje já se questiona. Ele pode sinalizar. Tem teste, tem do Gallup, tem testes muito bacanas. O do Gallup, por exemplo, era um dos que foi mais usado há uns anos atrás, onde, em vez de ele ficar... Quais são os teus pontos fracos? Hoje em dia nem se usa essa expressão pontos fracos ou defeitos. Hoje é assim, quais são os seus pontos fortes? Aquele que você julga que faz bem, mas que é reconhecido pelo outro. Nossa, Lúcia, eu acho que você se comunica bem. Ou... Aquele que alguém reforça como seu positivo, não é você que acha. Esse pode ser o seu ponto realmente forte. E Gallup dizia assim, você em vez de ficar investindo nos seus pontos chamados fracos, olhe-os como assim, pontos de melhoria. Vá naquilo que você é bom. Comece com aquilo que você é bom. Você sabe escrever bem, sabe falar bem, sabe pintar bem, sabe desenhar bem. Vá naquele foco. E gradativamente, os pontos de melhoria que poderão interferir naquilo que você hoje já faz bem. E não só falar, não, eu sou fraca nisso, naquilo. Não perca tempo. Você já nasceu com dons, virtudes, talentos. Invista primeiro nisso e gradativamente, se isso impactar aqui, você também reforça. Aproveita que você já tem o talento, já é bom, né? Então você reforça o positivo e os pontos de melhoria vai agregar valor a eles. Então eu digo assim, nenhum teste ele pode te rotular. Não, eu fiz o teste e eu sou tal estilo. Sou tal temperamento. Não. Dependendo daquilo que me é exigido no momento, eu posso despertar alguns talentos que até então eu não havia exercitado antes. Poxa, então eu sempre faço aqueles testezinhos, já viu das redes sociais que aparece lá assim, olhe para a imagem,
O primeiro animal que você É. viu é o que você é. Daí eu vejo, daí, eu olhei e tal. Daí eu vou ler o que eu sou. Daí fala, você, então. E ainda alguns colocam Freud, outros dizem Jung. Gente, você pode perceber esse dos animais, da casinha, da florzinha aberta, aquelazinha fechada, casa com telhado, casa sem telhado. Gente, cada um, a criatividade humana é maravilhosa, né? Então, cuidado também. O que eu sempre recomendo, não se autorrotule. Não me disseram que eu sou assim. O ser humano é potencialmente infinito, gente. Nós podemos vir a ser aquilo que quisermos. Se eu chegar agora e falar, gente, eu quero ser uma astronauta da NASA e vou me preparar para sê-lo. É verdade. Então, o ser humano não pode se autolimitar, porque um dia ele fez um teste e o rotularam que... Eu digo assim, existem características predominantes. Pessoas têm habilidades, né? Bom nisso, bom naquilo. Gente com habilidades manuais, outro intelectuais. Bacana isso. Mas todos nós trazemos uma bela sacolinha de talentos, dons, virtudes que a gente não usa. Então, potencialmente, nada de rótulos. Essa é Lúcia Helena, opinião, né? Então, Uma coisa, pelo que você estava falando agora, eu estava pensando, ser especialista ou generalista hoje? Eu diria que hoje é uma somatória. Antigamente nós éramos exigidos. Então, quando eu era chamada nas empresas, a Lúcia é especialista em gestão de recursos humanos, depois é gestão de gente, agora é desenvolvimento humano e organizacional. Os títulos vão mudando. Chama ela por causa disso, darará. Só que o que eu observo, o especialista, ele não pode se engessar na sua especialidade. Você tem que transitar por aquilo que é novo e vai enriquecer aquilo. 8 anos para cá, eu estou mergulhando na inteligência artificial. O que isso pode potencializar aquilo que eu gosto de fazer, que é palestra, treinamento. Eu amo. Se eu pudesse só fazer isso na vida, é o que eu faria. Né? Mas eu vejo que nós temos exatamente que deixar... O especialista engessado morreu. Então, tem que ser alguém, sim, que já transitou, vamos chamar, nessa área, mas nunca perdeu o olhar para o novo que está vindo. E hoje, com todas essas tecnologias, está afetando a gestão de gente, está afetando a gestão organizacional. Então, você tem que olhar, que a gente chama o olhar holístico ou sistêmico. O pessoal, Lúcia, outro dia me perguntaram, então é o olhar de drone? Aí eu cheguei, o pessoal até brincou. Aí eu falei, olha, gente, drone olha de cima para baixo só, né? Como fosse um guarda-chuva, o pitoco do guarda-chuva, olhando o guarda-chuva. Eu diria que tem que ser, em cima, embaixo, dos lados, você tem que fazer tudo. Tudo quanto é Então forma. tem que ter um submarino, até alguém por baixo, outro por cima, outro pelos lados, porque o drone só vai ter um olhar de cima para baixo. E nas laterais? E de baixo para cima? Como é que fica? Então, um bom profissional, ele tem que ter essa visão ampliada, tem que trocar todo ano de lentes, e não é de óculos que nós estamos falando. Troque as lentes. Sim, é verdade. Ô, Guilherme, como que é o Pavani, qual que é a especialidade dele? É que ele faz um outro método de administração. Eu esqueci. Não. Mas eu vou pesquisar e já trago. É que aí eu queria ver o que você acha disso. Mas enquanto isso, é que eu esqueci mesmo. O que ele... É o que ele faz lá. Eu sei que é diferente. É a parte de administrar, mas diferenciada. Ah, verdade. Ele, é que assim, as equipes... Como que fala mesmo? Ele tem um nome específico pra isso. Tem um nome específico. Deixa eu ver Ele se vai o procurar Guilherme... aí. Guilherme vai achar. Vai já achar. Vai achar lá. e vai ajudar a gente aí. Uma coisa, o emocional nos dias de hoje atrapalha ou beneficia as pessoas? Eu acho que o emocional, se eu tivesse que colocar numa palavra, ele dificulta o nosso pensar, porque está em desequilíbrio. Na realidade, nós somos seres mentais e emocionais ou psíquicos. Quando nós temos essas duas conchas da balança em equilíbrio, mente e emoção,
nós somos capazes de enfrentar os maiores problemas pessoais e organizacionais, como todos nós passamos. Não existe vida sem problemas. Quando você está emocionalmente afetado, é como se nós tivéssemos uma lente embaçada para enxergar realidades. Por que que hoje, agora 26 de maio, vocês já devem ter ouvido, né? O Ministério do Trabalho poderá, inclusive, multar empresas que não estiverem atentas a esses desequilíbrios emocionais, que eles chamam da NR1, né? norma regulamentadora número 1. A norma regulamento, como diz, a 1, ela era até um guarda-chuva enorme, mas ela pensava mais nos aspectos físicos, ergonômicos, etc. De 2 anos para cá, eles começaram a perceber, nas análises do INSS, o Ministério da Previdência com o Ministério do Trabalho, observando que o maior número de afastamentos não era mais por riscos físicos ou ergonômicos, eram afastamentos por problemas psicomentais. E foram a fundo. E observaram essas pessoas entrevistadas que elas estavam chamando de assédio moral, assédio sexual, burnout, bullying, sobrecargas de trabalho, metas quase que inatingíveis, e que essa pressão sobre elas a estavam adoecendo. Então, cria-se essa NR1, que é um subitem da NR, né? Hoje, o que que as empresas se propõem fazer, já era para ter entrado ano passado, ainda as empresas pediram, não, nós precisamos mudar os nossos planejamentos, nossos programas, com esse olhar agora para as coisas que já deveriam ser, né, gente? O olhar para as pessoas são pessoas que conduzem as Sim. nossas empresas. Sim. Mas agora, aquilo que não dói, vai doer no bolso, infelizmente. Infelizmente. Poderão ser autuadas, multadas por não zelarem, vamos chamar assim, pelo seu time. Só que isso já está causando um polvorosa. Como nós podemos assegurar que é só o ambiente profissional que está nos afetando? Quando tem hoje famílias desestruturadas, problemas financeiros e uma série de outros que as pessoas já adentram a empresas com aqueles problemas. E que, às vezes, só você pedir, por gentileza, Guilherme, vai me pegar uma água? Poxa, não sou pago para isso. Uma explosão. Então, é outra coisa que se quer. Como que nós vamos mensurar Porque às vezes a pessoa tá com problema outros, em casa, outra exato, coisa. familiares, né, Sim. e outros? Nós somos seres É humanos, estamos em verdade. diferentes ambientes. Sim. E as empresas estão preocupadas. Como que ela vai dizer, não, aqui nós temos um chefe que está provocando mesmo, então vamos desligá-lo, ou vamos treiná-lo para que ele vire um líder preocupado com pessoas? Ou se essas pessoas já vêm de outros ambientes tóxicos também, né? Família desestruturada, às vezes família com alcoolismo, com drogas. Gente, nós somos seres humanos passíveis de N coisas. Como separar? É uma linha tênue. Vamos E eles já penalizar. sabem o que eles vão fazer? Olha, O governo? o governo só vai analisar O governo a não se empresa. preocupa com isso, né? O governo só quer. Hoje, como tudo é compactado, vamos chamar, informações do Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, o E-Social, tudo isso já vai demonstrar. Empresas tais têm mais pessoas adoecendo. Então, a fiscalização deverá ir até ela para saber que tá acontecendo. se é algo da empresa, e ela deve ter, talvez, os seus fiscais treinados para adentrar e fazer. Porque o certo é, as empresas, nós fazemos isso. Nós entramos para fazer um diagnóstico, como é o clima organizacional, como que isso, as relações líder e liderado. Ixi, então eles vão ter que. Eles vão Você ter cuida que ficar... disso também? Você faz isso? Cuidamos. Mas então o governo também vai ter que se fiscalizar também, né? Porque o tanto de gente que eu vejo, conheço, né? Adoece por Que causa do trabalha na governo? prefeitura tal, e tá de licença por alguma coisa desse tipo. Então. Isso é qualquer ambiente. Mas igual, professora Lucilena, nesse caso, a NR1, o pessoal tá reclamado muito porque igual o pequenininho tem um funcionário, vai ter que se adequar à NR1. Só que... Mas acho que a exigência vai ser diferente. eles- Não, mas tem, mas igual. Se você for ver, para se adequar à NR1, tem um custo de implantação, de treinamento, essas coisas.
como que o pequenininho que mal consegue se manter vai arcar com mais esse custo? Então, olhe lá, até 9 pessoas, por exemplo, até a forma de você fazer um diagnóstico é diferente. Primeiro que a gente não é visto o custo. Existem empresas cujo investimento, às vezes, nem precisa ser numa consultoria. Se ela já tem no seu time, ela forma, pode fazer um comitê interno, onde aquele comitê. Eu já trabalhei em empresas assim, onde você forma uma célula que ela observa as diversas células, nós chamamos de células, porque uma que esteja adoecida, você tem N áreas numa empresa. Uma adoecida, ela pode comprometer todas as outras. Então, se você tem uma célula com esse foco, esse olhar, por que será que naquela área é o maior... Já um exemplo, sem citar nomes, por ética, né? Em empresas que, por exemplo, você verificava um turno, 4 turnos de 6 horas cada um, fazendo todos a mesma coisa. 3 turnos com produtividade máxima. Clima organizacional nas pesquisas, nota máxima. E um deles, produtividade baixa. Pessoas sempre querendo se afastar do serviço, mesmo sem estar doente na época. Outros realmente doentes. Qual era o problema? O líder, entre aspas, chefe daquele turno. Que Não era tava- nem da célula. 3 OKs e um dos turnos não ok. O que nós recomendamos? Primeiro, interessa, evidentemente, manter as pessoas e não ficar desligando. E não é por causa de custo, não, porque é investimento humano, né? A gente não está aqui para demitir ninguém. Nós estamos aqui para que ele se torne um profissional melhor. E foi isso a adoção da empresa. Treinamos, desenvolvemos, reclassificamos aquele líder, colocamos ele percorrendo os 3 outros turnos, que era igual o que ele fazia. Por que os outros legal. conquistavam resultados? Por que as pessoas eram felizes com seus líderes e o dele não? Ele continuou na empresa, sem problema. Ele passou por um programa. Então, em empresas com esse foco, ele não vai nem precisar de uma consultoria. Outras que às vezes não se sintam aptas ou não tenham pessoas, contratam as consultorias, porque além do diagnóstico, nós temos programas de treinamento, desenvolvimento, focado naquilo que a pesquisa diagnosticou. E isso não é custo, isso é investimento, porque ela vai ter uma empresa muito melhor. A empresa sai de um patamar para outro muito superior. E ela mesmo não vê como custo, ela vê como investimento. Nossa, investir valeu a pena na minha organização. E se você já tem gente boa preparada, você mesmo faz isso internamente, sem problemas. Entendi. Eu acho que a NR1 vai pegar muito o mundo bancário, né? Porque eu tenho amigos que trabalham em banco e, nossa, vários... Eles mencionam, né, que tem muita pressão psicológica. Geralmente, a área financeira, seja seguros, bancos, etc. Tem essa pressão. Geralmente, área de consórcio. Medicina Existem também. características de metas que muitas vezes o próprio que estabeleceu a meta, vamos chamar assim, ele sabe que é inatingível. E as metas, para você fazer com que elas sejam cada vez superiores, alguém vendeu, por exemplo, 10 canetas, você colocou 10 esse mês e ele conquistou, vamos tentar 11, 12, 15, daqui a pouco cada ele vez mesmo, mais... ele mesmo vai dizer, não, eu sou capaz de chegar a 100 em 3 meses. O próprio, porque ele se estimula. Nós nos autoestimulamos, né? Vamos lá, eu vou conseguir. É diferente. Você sabe que aquilo não dá para conseguir, nem ele conseguir. Quem estabeleceu também não conseguiria. E aí coloque, e ainda sobre uma pressão, olha, se você não atingir, Lúcia, eu sinto muito, eu vou ter que desligá-la. E às vezes é um pai de família que está com alguém doente, que depende do plano de saúde dele, porque ele é dependente. Gente, tem uma série de fatores que não é simplesmente descartar uma pessoa. É diferente daquele que você investiu, treinou, desenvolveu. Estimula a própria pessoa a se desenvolver, né? Exatamente. Falando nisso, eu até estava lembrando sobre metas, né? Eu já fui missionário já, né? Por 2 anos que eu servi bacana. missão. Foi experiência. Falar de Deus, falar de Jesus Cristo para mim foi incrível. E tudo de bom. E como missionário, nós
até precisávamos fazer, a gente andava sempre em 2. Fazíamos metas de quantas pessoas nós queríamos poder conversar, ensinar. Só que sempre foi ensinado que, assim, as metas eram individuais. Em dupla, né? Sim. Então, eu e meu companheiro, a gente conversava e falava, poxa, como que a gente pode, quantas pessoas a gente vai poder ensinar essa semana? Uhum. Então, nós fazíamos a nossa meta, sempre, claro, buscando dar o nosso melhor. Porque nosso entendimento era o quê? O nosso melhor era para Sim. Deus, né? Então, eu lembro uma vez, uma experiência muito interessante, que eu e meu companheiro, nós tínhamos uma lousa lá e a gente sempre colocava lá as metas. E teve um dia que, brincando, nós colocamos assim, a meta de... No início do nosso companheirismo, né? A gente colocou assim, nossa meta vai ser ensinar... Não lembro agora, mas vamos chutar um número, vai, 100. Que era um número muito alto e, assim, pelo menos no nosso pensamento, impossível de chegar. Daí a gente riu na hora, só que a gente não colocou, a gente apagou o 100 e colocou o número possível, aumentando. Só que no final, depois de 2 meses que a gente trabalhou junto, no final, a gente tava batendo 100. Mais de 100 pessoas que a gente tava ensinando. Mas por quê? A gente sempre tava aumentando nossas metas, mas não que alguém obrigava a gente. Nós mesmos nos sentíamos, poxa, a gente consegue. A gente chegava ali e buscava aumentar. Nossa, para mim foi muito gratificante isso. Porque quando você tem uma meta, nada é inatingível, evidente, ok? Mas algumas, principalmente em finanças e na situação, também tem que ver o contexto, cenário nacional. Olha, eu quero que você venda 1000 carros essa tarde, Lúcia. Né? Então, tô chutando, sim, né? Sim, tem mas toda alguma coisa assim. Além de tudo, por melhor profissional que eu seja, ela vai me frustrar no fim do dia de eu não ter atingido. E dá um desânimo, não? É diferente. Ontem eu consegui 10, hoje eu mesma, no mínimo, vai ser 15. Mais 50 por... Eu me autodesafio. E daí acho que isso que é o segredo. Então, a pressão por algo que até a pessoa não conseguia, que estabeleceu não conseguiria, esse hoje são chamados burnouts, né, esses assédios, uma série de coisas que está desestabilizando emocionalmente as pessoas. E isso está adoecendo. E adoecer para o país significa ficar em licença pelo INSS. Ficar em licença pelo INSS significa custo para o INSS. Então, senhor empreendedor, senhor empresário, evite adoecer as pessoas. Mas então nós temos que ter uma linha tênue também para não penalizar. Eu gosto das coisas muito justas, né? Uhum. Se o empresário faz, eu acho que ele tem que ser penalizado por aquilo que ele causou. Mas ele também não deverá, se existem outras coisas que essa pessoa trouxe ali e ele ainda manteve aquela pessoa com tudo aquilo que ele trouxe e agora ele é penalizado, mas ele não foi a causa raiz do problema. Eu acho que o difícil vai ser a identificação da causa, a palavra acho que é essa, a causa raiz. Essa pessoa adoeceu por quê? Quando você vai a fundo, não foi porque ela levou uma meta até exagerada, não. Uhum. Mas ela acabou de, por exemplo, saber que o marido a traiu e abandonou e ela acabou de ter um bebê. Sabe, coisas assim que a gente vê, viu, gente? A gente está aí no mercado, a gente vê isso. A culpa é da empresa dela não ter atingido a meta, se desestabilizar numa reunião, começar a chorar. Já presenciei isso. Não. Ela apenas estava trazendo para a empresa um processo muito difícil. Alguém que não tinha ninguém, era só ela e o marido, acabou de ter bebê, descobriu a traição. Gente, tem muitas coisas que podem... Ou a perda da mãe, do pai, sabe? Pessoas que não são caras. Sim. Então, eu acredito que o grande investimento, o empreendedor pode ajudar a diagnosticar a causa raiz. Então esse vai ser o grande desafio. Eu acho que é um grande desafio. Grande desafio. Qual que é o nome? A palavra que a gente estava procurando era holacracia. Holacracia, que vem de holismo, de holocrático, de holismo, né? Então, esse método de administração, assim, holacracia, você conhece holacracia? Sim. Quando a gente fala toda cracia, vem democracia, tem uma série de coisas que trabalham cracia, né? O holo vem do holístico, esse olhar
macro, total, sistêmico sobre a gestão. Gestão, você falou missionário, teocrático, teocracia. Sim. Gestão baseada no poder de Deus. Democracia baseada no poder do povo. O Olo é tudo aquilo que envolve aquilo que precisa ser gerido. Entendi. E é uma boa? Você Eu acha acredito assim, que o olhar tem que ser macro, eu concordo. Eu acho interessante que as lideranças não sejam, eu falei, míopes, visão míopes. Eu acho que quanto maior nós. É por isso que eu falei, não pode ser só o drone. Exato, só a visão de visão cima, né? Tem que total. olhar. Tem que ter um olhar amplo, sistêmico, Legal. holocrático. Ele é facilitador para a gestão, não fica parcial. E é um outro organograma, né? Porque não é, vai presidente, vice Não. e tal, assim, é São- mais reto, Exato. né? Mais... Aliás, essa forma piramidal já vem há bastante tempo caindo antes das palavras que nós tivéssemos para batizar. Eu estive em empresas que até o organograma, por exemplo, numa delas nós desenhamos uma rosa, olhe lá, era uma rosa. E cada pétala da rosa era o nome de uma área, logística, sei lá, finanças, administração, sabe? Cada uma, manutenção, operação, cada pétala, para dizer o quê? Que uma empresa bacana, nota 10, ela quer aquela que a rosa estava aberta para todas. Diferente aquelas que são fechadas, murchas, legal, hein? murchas, etc. Então, o organograma, antes da palavra olo, surge, era humanograma. Eu, por exemplo, quando estive na minha gestão na COSIPA, nós implantamos, isso era 78, mais ou menos, nós implantamos, em vez de organograma, chamávamos de humanograma, aonde cada um já tinha até a sua carinha. Olha, aqui responsável pela área de planejamento é o fulano, aí tinha uma fotozinha, tá aqui o ramal dele, o e-mail dele. As pessoas, e não tinha exatamente a forma piramidal. Com quem você quer falar? Como que eu te acho? E como é ele? Hoje a gente vai na rede social, deixa eu ver a carinha dele ou dela, né? Verdade. Quando alguém só nos passa o WhatsApp, a gente vai olhar. Antigamente era um manograma. Então, a palavra holo é o que tem que permear, inclusive, a nossa vida, a nossa visão. Tem que ser visão holística, gente, do todo. Senão, ó, por que tem tanta briga entre partidos políticos? Porque é partido fragmentado. Já fala que é pra. É verdade. Segmentado. A mesma coisa numa organização. A visão holística ou sistêmica diz nós somos parte de um todo maior. Até a palavra humanidade significa uma unidade. E nós ficamos fragmentando as coisas. A separatividade humana cria problema em todas as áreas. Seja na igreja, no prédio, na empresa, em qualquer lugar, organização. Que legal, né? É diferente. Então, mas as empresas grandes, então, elas já estão com essa visão, de forma geral. Estão buscando. Eu digo assim, tem as empresas que são mais visão de futuro agora. Porque o futuro não existe, né? Que é outra coisa. A minha empresa no futuro. Gente, futuro não existe. O que eu estou criando agora, há 1 minuto sequer, já é passado. E o que 1 minuto depois já é meu futuro. E assim vai. Então, as empresas com essa visão do porvir e de uma maneira ágil estão buscando esse olhar diferenciado. Mas eu posso lhe dizer que, infelizmente, não é ainda a maioria das quais eu tenho convivido. A gente está provocando esse olhar macro. Para que eles possam ter essa mudança. Exato. E se não tiver, provavelmente no futuro não subsistirão. É que assim, antigamente as empresas se organizavam para, não tem futuro, mas previa 5 anos, se organizava para daqui 5 anos como elas iriam estar. Hoje em dia, acho que é 6 meses, né? Antigamente, a gente chamava... Eu cheguei à época de planejar... Com meus 18 anos, a gente falava planejamento a curto, médio e longo prazo. Isso. O longo prazo era de 15 a 20 anos. E as empresas se planejavam para como estarei daqui a 15, 20 anos. A visão... Mas também... É difícil, né? Não, mas olha lá. Até os produtos eram feitos para durar. Mas antigamente Geladeira, dava para TV. fazer isso. Agora nada é feito Verdade. para durar. Se nada é feito para durar, nem a minha empresa. A não ser que eu me renove a cada dia.
Senão eu não terei mais uma sempre vai empresa ter que estar sem com ter... cara e personalidade diferente, né? Exato. Porque vai... O novo exige coisas novas, Sim. gente. E é muito ágil, né? É muito ágil. O que eu fiz, eu digo assim, fórmulas de sucesso no passado não nos asseguram não o mesmo presente, quanto mais o que eu chamo de futuro. Foi sucesso naquela época. Verdade, Não é. verdade. Não é mais. Eu tiro até pelo celular, né? Hoje em dia, os celulares todos são com tela. Antigamente tinham os teclados, Isso né? eu tive. Os botãozinhos. Tijolão, eu também tinha. BlackBerry, tudo era com... Eu tive tudo isso. E daí, quando lançaram o primeiro com tela, o pessoal acho que falou: isso aí não vai virar, não vai. O pessoal não vai querer. Vai continuar no botão. E, na verdade, quem não mudou ficou pra trás. E algumas olha lá, empresas você está ficaram. trazendo agora uma coisa bacana que vai fechar também com o holo. O futuro é holográfico. Você vai ter um chipzinho aqui, vai abrir porta, vai não sei o que. Você vai... Eu também acho. Holograficamente vai Vai ser aparecer legal. o que a gente vê na tela. Não vai nem precisar mais de celular. Não vai de celular. O todo vai estar presente em nós. Nós vamos acessar o todo, o holo, né? O holis. Holográfico. Vai entrar no carro, a sua chave já vai estar... Já vai tudo assim. É verdade. Vai no vai estar banco, vai não adaptado sei o quê. já. Tudo... Já tenho experiência, então não é Sim. coisa futurista. Aliás, quando alguém brinca, né? Isso é ficção. Eu falo, na minha época, tudo que os Simpsons faziam, há 64 anos atrás, Tá. os Jetsons, Muda, aliás, né? os Jetsons. Os Os Jetsons. Os Simpsons não, eram outros, né? Jetsons. Os Jetsons, aquela família, os Jetsons, tudo que há Era legal. 64 anos, tudo já existe hoje. Eu não vejo a hora pronto. só de ter a robozinha lá pra Mas poder- tem. Mas tem lá no Não, Japão? Tem, não, tem no robô, Japão não, mas e eu tô falando Coreia. eu ter, Ah, eu quero você eu. tem. Porque na Coreia, no Japão, tem as Já nurses, tem. enfermeiras, Tem. tudo robótico, Ah, já eu vou tudo adorar ter robótico. a No robozinha Japão lá. já tem, sabia? Os cuidadores de senhores mais De velhos, hospitais já são. já são... Eu tava falando isso com o Léo há 2 semanas atrás. Eu falei assim, olha, eu tô tranquilo, porque quando eu tiver velhinho, se eu não conseguir nem andar, eu não vou precisar assim ficar preocupado com o cuidador. Eu vou pegar o meu robô, ele vai me pegar no colo, vai me levar. E e é tem isso que vai bastante. acontecer, não é? Eu tenho amigos que estiveram e um sobrinho, agora foram para a China e para o Japão. E eles foram fazer essas visitas. Muitos hospitais, Já a tem parte que é para levar para o banho, tirar da cama, colocar na cama, principalmente pessoas um tudo pouquinho mais pesadas, tudo feito robótico, pelos né? robóticos. E a parte que é humana, do acolhimento, da conversa, que é importantíssimo para a saúde mental e emocional de um acamado, aí vem os enfermeiros, enfermeiras Sim. para isso. Mas a parte pesada, por isso que Vai eu falei, ser- nós vamos e queremos ser substituídos. Olha, eu estou falando por mim. Eu quero ser substituída por tudo aquilo que eu não quero mais fazer, que me pesa. Isso eu quero ser substituída. Sim. Me deixe livre para pensar em outras coisas. Verdade. Então, isso já existe. Quando eu vejo os Jetsons, eu falo, nossa, alguém já Já previa, era aconteceu. premonição, porque tudo que estava ali, a Beth, a robô, era a Isso, Beth, né? acho que era. Era a Beth, já, tudo que está ali, a telemedicina, o filho fazendo consulta, mostrando a língua era pela Beth ou telinha. era Rose? Eu não lembro. Eu agora. acho que era a Beth. nem Guilherme. sei. Vamos pesquisar aí. Vamos lá. Joga Guilherme. na tela aí. Os Jetsons. Eu acho que ele Jetsons. sabe. Você não conhece Jackson? Jetson. Quem é, mas não é da minha época, A não. robô, qual o nome da robô dos Jetsons? É. Eu acho que era Rose. É Rose, será? Vamos Ou ver, será vamos que ver. é Beth? Era, não lembro. Só sei que ela fazia tudo que a gente não quer fazer em Rose, casa. Rose, né? Rose, é. Rose, Aí, bacana, é. Rose. Assisti. Ih, é bacana. E é bem isso. Então eu gosto de pensar assim. Não seremos Coloca ali substituídos. só pro pessoal ver quem que é a Rose. A Rose. Ali no... É. Lá na... Coloca a família já andando de carro elétrico, a telemedicina, os cardápios nos restaurantes escolhendo sanduíche. Sim. Tudo tem no Jetson, gente. Isso tá aí hoje. É. Tá tudo aí hoje. Mas antigamente, se for ver, até questão do. Aí, ó. Ela aí, ó. é essa mesmo. Peraí. Eu recomendo que assistam, gente. É muito bom. Família bacana. Jet- Jetsons bom, é e a muito Rose bom. ali, ó. É muito bacana, muito. Realmente era, todo mundo dizia que era ficção científica. Hoje não existe a ficção. É aquilo que você sonha e todo sonho é possível. Sim. Você Não, vai- mas quando eu era mais novo mesmo, se for ver, era do Star Wars, Star Trek. O fato de você poder conversar com a pessoa, olhando a pessoa na tela, não existia isso. Exato. E hoje em dia é a coisa mais simples e corriqueira pra nós. Agora né? que a gente falou dos Jetsons, eu tava vendo uma coisa lá na internet
que eles falam que os Flintstones eram da mesma época que os Jetsons. Só que acabou-se o mundo, deu alguma coisa no mundo que os Flintstones voltou à era pré-histórica. Porque se você for ver, a era pré-histórica tinha coisas de carro, não tinha o pessoal trabalhando com as máquinas lá, que eles trabalhavam com os dinossauros, Sim, mas sim, era maquinário e tudo. Então, é o futuro também, só que o futuro utópico que tinha sido destruído a Terra e voltou a fazer essas coisas. Mas hoje a gente não aguenta, não. Hoje nós queremos ir para outros espaços bacanas, né? É verdade. Professora Lucilena, nosso papo tá demais. A gente bom podia mesmo, ficar Amei também. mais viu? horas Obrigado. e horas aqui. Se você quiser, depois pode voltar também. Sim, Agradeço tá a já oportunidade. hiper convidado. Muito boa, viu? Duas coisas que a gente sempre pede para as pessoas quando vem aqui. Deixe um recado para a juventude. Ousem, olhe lá o verbo. Ousem com coragem, mas com juízo. Mas ousem. Eu me permiti fazer isso ao longo da minha vida. O pessoal brinca, Lúcia, você trabalhou em grandes empresas. Por quê? Porque eu ousava mandar currículos, antigamente era currículos, para as grandes empresas, porque eu acreditava que nelas eu podia aprender muito, crescer muito. Olhem as oportunidades, não fujam delas e aprimorem-se sempre, mas ousem, com coragem e juízo. Legal. Nunca ninguém te pediu isso, nunca ninguém deu Falou, esse conselho. Agora, um gênio apareceu aqui. Professora Lucilena, você tem um único pedido para a humanidade. Paz. Paz. Eu acho que um mundo em paz, nós vamos ser mais criativos, nós vamos ser mais altruístas, nós vamos estar mais com as pessoas e não fazer uso delas. A paz, para mim, ela sintetiza o que hoje chama-se de bem-estar coletivo e etc. A paz é muito mais profunda. Quando eu estou em paz, o meu entorno está em paz. Porque a guerra começa na mente humana. Se todos nós nos negarmos a assinar alguma coisa de guerra, viveremos em paz. Perfeito. Tá certo. Muito obrigado. Eu que Muito bom, agradeço. obrigado mesmo. Aprendemos Prazeraço. muito aqui com E eu também com vocês. O bate-papo foi ótimo. Lucilena, mestre em comunicações. Qual que é as suas redes sociais? Eu estou em todas, né? Lucilena Palestrante, em todas elas. No YouTube, eu tive que acrescentar o Cordeiro, porque eu tenho uma brilhante Lucilena Galvão, da Nova Acrópole. Aí eu coloquei Lucilena Cordeiro, Palestrante. Mas é Sim. tudo Lucilena Palestrante. Vocês me legal. acham Todas no as YouTube, redes sociais. nas redes Instagram redes também. sociais. Instagram, YouTube, LinkedIn. Legal. Estou em todas. Perfeito. Lembrando, você é o que você posta, né? Tá certo, Verdade. tá certo. Pessoal, curtam, comentem, compartilhem e sigam a professora Lucilena nas redes sociais dela. Vocês vão ter muitos aprendizados, viu? E você é muito simpática, muito mesmo. Foi muito O seu legal. sorriso, assim... Não, realmente fala que mestre em comunicação é uma mestre Exatamente, mesmo, né? exatamente. Perfeito. Pessoal, curtam, Eu que- comentem e compartilhem, que vai ser ótimo. Vocês vão aprender muito. E também E sigam a gente, por sigam favor. sigam a gente também, pessoal, porque aí a gente consegue trazer pessoas maravilhosas igual a Lucilena. Lucilena. Obrigado. Eu que quero agradecer a oportunidade. Sigam meus amigos. Vocês vão ver coisas extraordinárias. Legal. Obrigado, viu? Falou, gente. Valeu. Obrigado.